Bem, vou fazer um vídeo agora que é sobre o filme que tá na Netflix, né? O Elise Matsunaga. Daí eu tava vendo o filme, eu vi o documentário, eu vi alguns vídeos que tem na internet sobre o caso, mas eu me lembro muito bem, assim, é muito vivo na memória do brasileiro essa história, né? E o filme ele só explana mais ainda a história. E na minha opinião, eu vejo as pessoas falando assim de coisas. Para mim, essa história ela é muito esclarecida. Inclusive o filme é muito bom, assim. É muito bom de vários pontos de vista, assim. O roteiro é bom, a fotografia do filme é bem legal, a montagem do filme em nenhum momento fica cansativo. Eu gostei de algumas coisas que vai e volta no tempo, é legal. Alguns surtos que ela tem durante o filme que fazem lembrar coisas que daí quem viu o documentário, se você não viu o documentário e não sabe da história, você vai entender também, mas se você viu o documentário e sabe de mais detalhes da história, vai te ajudar mais ainda. Mas assim, o que falar da história, né? Não tenho o que falar. É aquilo ali e, sinceramente, era aquilo ali. Era aquilo ali, ponto, e acabou. Daí agora entrando mais no que era o japonês lá. Eu acho que fica muito explícito que aquele cara, esse tal de Marcos Matsunaga, que é o personagem, né, que ele era um loser. Ele era um loser. Ele era um cara que, vamos falar um português bem claro assim, se ele não tivesse o dinheiro que a família dele tinha, a grana que ele tinha, ele ia ser aquele cara. Se ele não fosse herdeiro, ele ia ser aquele cara que não ia ter amigo, não ia ter namorada, não ia conseguir fazer dinheiro, não ia ter uma casa boa para morar, não ia ter amigo, não ia ter nada na vida. Como ele era um herdeiro, ele conseguiu se... Mas mesmo assim você vê que ele era um loser, um perdedor. E tu vê que o cara, no documentário tem mais coisas errôneas, né, que ele fez e tal. Que ele era um cara, ele tinha um caráter muito duvidoso. Não é porque ele passar pano pra mulher, pra Elise Matsunaga, né? Não é pra passar o pano pra ela. Mas realmente, cara, assim, ó, eu vou falar um negócio. Aquela coisa dele jogar na cara dela as coisas. E daí ela meio que joga na cara dele que ele era um loser mesmo. E ele era, de fato. E tem um monte de cara, eu não sei se vocês se vocês conhecem, assim. Tem um monte de cara, porque às vezes a gente acha que uma pessoa, para ser um loser, ele tem que ser um cara extremamente perdedor na vida. Não. Jeffrey Epstein tá aí para provar, Donald Trump tá aí para provar. Tu vê o Donald Trump. Donald Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele é um dos caras mais ricos do mundo e ele é um loser. Tu pega, por exemplo, esse cara que é o dono da van, é um cara que tem muita grana, muito dinheiro. É um loser. Não adianta, o cara pode ser bilionário, quando ele tem aquela alma de loser, aquele espírito perdedor, ele nunca vai sair daquilo ali. O cara é um derrotado, ele não tem autoestima, ele não tem nada. Tanto que pra você ver que o cara, mesmo sendo extremamente rico, ele não conseguiu arrumar um relacionamento dentro da sociedade dele. Tu acha que, imagina todos os acessos dos lugares que esse cara entrou. Esse Marcos Matsunaga, imagina todos os lugares que esse cara entrou, graças ao dinheiro dele. Ele teve acesso a restaurantes, ele teve acesso a clubes, ele teve acesso a viagens, ele teve acesso a um monte de coisa. E ele não conseguiu uma namorada nesse meio tempo. Qual foi a namorada que ele conseguiu? Uma garota de programa. Então tu vê o nível de derrota que esse cara tinha. E ele era um cara também que tem o histórico dele, dos comentários, né, nos fóruns, né, com garota de programa, que ele era viciado em garota de programa, ele falando as coisas mais explícitas, assim.
Daí tu vê que o filme e o documentário, eles, eu não sei se eles foram feitos, se conversaram os produtores para o filme ser fiel ao documentário, o documentário ser fiel ao filme, mas assim, conversa demais, e é como se o cara que fez o documentário tivesse dirigido o filme e escrito o roteiro, né? E daí tem a atriz, né, que é... A atriz, como é que é o nome dela? Lorena... como é que é o nome dela? Lorena alguma coisa, me fugiu um sobrenome italiano. Compagalo, uma coisa assim. Lorena Compagalo, uma coisa assim. Que é a guria que interpretou a Elisa Matsunaga, Elise Matsunaga, né? E daí tu vê todos os exageros desse cara também, assim, cara, pra que tudo aqueles revólver? Pra que tudo aquelas armas? O cara tinha um monte de arma, um monte de revólver dentro de casa. Incentivou a mulher a matar animais em caça, né? Tu vê, os caras tinham uma jiboia de estimação. O cara tinha uma jiboia de estimação, né? É a mesma coisa o Yuji e a Ferrari. Eu não sei se vocês lembram do Yuji. O Yuji e a Ferrari. Lá, que diz que ele tinha uma Ferrari, né? Aquela coisa do cara faltar, né? Um tamanho num negócio e querer compensar do outro jeito, né? Daí o cara parece que queria compensar tendo aquela jiboia ali. Só Freud explica isso. Mas assim, é meio que aquele espírito loser, assim, tu vê do cara, né? É insegurança, um cara perdedor. É aquele nível, assim, do Marcos Matsunaga, né? Quando eu vi o Marcos Matsunaga, o biotipo dele, a estética dele, a conversa dele me lembrou muito Yuji, Kim Kataguiri. Tu vê que é aqueles caras assim que são fardados ao fracasso, né? Tu vê que são caras que mesmo ganhando, sei lá, 50 mil reais por mês, não tem amigo, não tem namorada, não tem emprego, não tem dinheiro, não produz nada, fica jogando videogame, são eternos, forever perdedores, né? Então, assim, cara, e também, erro também por parte dela também, em alguns momentos, que pra mim, ela se envolveu com ele por interesse. Eu, sinceramente, eu não acho que ela se envolveu com ele por amor, assim, porque o cara era feio pra caralho, ela é uma guria muito bonita. Pra mim foi interesse dele, né, um perdedor, fracassado. Ela se interessou por esse perdedor, por esse derrotado, fracassado aí. E daí veio tudo no pacote. As caçadas, revólver e não sei o que, munição, a jiboia de estimação, que é uma coisa mais ridícula e bizarra. Então tu vê que tudo ali era bizarro. Tudo ali era bizarro. O cara era viciado em garota de programa, o cara era um idiota, o cara não tinha cultura nenhuma, o cara era um imbecil. O que aconteceu? O fim dele foi o que a vida dele foi. Eu comparo muito a vida desse cara à vida do Gugu. A vida do Gugu inteira foi uma estupidez. Você pegar Faustão, Gugu, Silvio Santos, a vida inteira desses caras é mergulhada na estupidez e na burrice. Ganharam a vida inteira dinheiro na estupidez, né? Daí você pega, sei lá, o jeito que esses caras morreram. Parece que a vida traz uma estupidez, assim, até na hora da morte. Parece que a estupidez ela é presente até na hora do fim, né? Na hora do labor. E, cara, se você pegar, por exemplo, sei lá, Pier Paolo Pasolini, que foi morto por garotos de programa, né, nos anos 70, acho que final, se eu não me engano foi final dos anos 70 ou início dos anos 80. E quem sabe quem foi Pier Paolo Pasolini? Pier Paolo Pasolini foi um diretor de cinema, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Mas mesmo assim ele nunca desrespeitou o evangelho de uma maneira podre, e ele nunca, até tem aquele filme que ele dirigiu, o Evangelho segundo São Mateus, que é um filme dirigido nos anos 60, mas com aquela linguagem dos anos 40, daquele cinema
neorrealista, né, do italiano. E o que foi a morte do Pier Paolo Pasolini, inclusive o Federico Fellini odiava o Pier Paolo Pasolini, dizia que ele era um péssimo diretor. E o Pier Paolo Pasolini teve uma morte estúpida, uma morte que foi uma morte igual a lá do Jack Twist lá no Brokeback Mountain lá. Não teve chave de roda na testa, nada. Aquilo lá foi... Não teve parafuso que soltou de um carro, alguma coisa, ou câmbio de transmissão que saltou pela janela, não sei o que aconteceu, que estourou embaixo da caminhonete, saltou na testa dele, não. Aquilo lá foi que aconteceu, que é o pensamento do Enes Del Mar lá. Então você vê, cara, que é aquela velha história dos caras que são losers. Jeffrey Epstein, Trump, esse Matsunaga aí, o cara da pipoca. Então é isso. É isso. Então, e também a mulherada também, né? A mulherada, ela meio que... Ela pensa assim, pô, a guria começou a ganhar dinheiro com prostituição, né? Com prostituição, com negócio pesado. Pô, ela arranjou um cara feio pra caralho. Ela olhou, pô, o cara tem dinheiro, o cara é um perdedor, o cara é um derrotado, vai ser fácil, e o cara é casado, vai ser fácil de enrolar esse palhaço. Ela enrolou o cara. Só que ela achou que o cara ia largar aquele vício de fracassado que ele tinha, tendo ela. E ela não aceitou. Só que assim, cara, as mulheres também, cara, assim, ó... Tem mulher, parece que ela vê o cheiro de derrota, ela sabe que o cara é um bosta, e ela mesmo assim ela se envolve. Só que o caso desse cara é diferente, porque ele era um loser. Diferente, por exemplo, de outros caras. Por exemplo, sei lá... Aquele Gerhard Thomas, por exemplo, que é um cara que foi casado até com a Fernanda Torres. É um cara que, pô, ele fez uma coisa que tá lá no Pânico na TV. Vão lá e colocam Gerhard Thomas, Pânico na TV. Nicole Balls. Coloca isso e você vai ver. E, cara, esse cara que sempre foi estúpido, inclusive teve uma vez que ele tava pra ser... Ele estava em Nova York e ele queria vender um monte de quadros, e os quadros dele valiam, sei lá, $10.000 cada um. Ele é um artista internacional. E esse cara, meu, ele foi casado com a Fernanda Torres. E tu vê que é um cara todo torto. É um cara todo torto. Você vê o que ele fez no Pânico, lá com a Nicole Balls, que é uma coisa politicamente incorreta. Então, assim, você vê que é isso. É isso que me pega também. Mulheres também, cara, como que conseguem se entregar pra esse tipo de cara, sabe? Tudo bem que ela tava numa situação triste, uma situação cruel, massacrante, assim, bem ruim, mas, cara, injustificado, né? E é aquela velha história, né, que não existe crime sem rastro, sem vestígio, sem nada, né? E ela acabou despedaçando o cara. E assim, vendo as cenas assim, não, nenhum momento me deu nojo, assim, nenhum momento, porque ele é meio... não é tão nojento assim, porque tu sabe mesmo que aquilo ali é uma... Diferente, por exemplo, de um filme de terror, que tu tá mergulhado num filme de terror, daí tu vai ter ânsia, tu vai ter tal. Não, ali é um filme quase que um documentário, né? Inclusive, as cenas do Japa lá no elevador é imagem real. Você que assistiu o filme, aquelas imagens da Elisa Matsunaga no elevador, com as malas, e o Japa, é real, aquelas imagens lá. E, cara, tu vê que o cara era um cidadão asqueroso, nojento. Ele era um cidadão que vivia sem limites, vivia sem ponto, sem... Ele tava na vida, ele tava que nem aquele filme, curtindo a vida doidado. Tava lá, curtindo a vida doidado. Ah, vai ter bastante mulherada pra mim, porque eu sou dono da empresa lá de pipoca. O que aconteceu com o cara? Entendeu? Então, assim... E fora essa questão também, se você ver os comentários que ele colocava no site lá das garotas de um programa, e botaram um ator lá também, cara, que eu vou dizer uma coisa, um ator muito bom, o cara que faz o Marcos, né, o Marcos Matsunaga, um ator muito bom, né, que é engraçado quando ele tá xingando ela, e daí
O povo asiático é um povo muito engraçado, né? Eu acho muito engraçado o povo asiático. Dele tá xingando ela, assim, né? Ele tá... Tu vê que ele tem uma mente meio doentia, né? Ele tem uma mente meio... Aquela coisa de mangá japonês, né? Assim, né? Daí ele... Daí tem umas horas, assim, que flerta até com a comédia, cara. Quando ele... Eu achava o cara... Eu achei ele parecido com aquele ator lá do... Daquele filme que tem o James Franco e o Seth Rogen, que ele tem um talk show podre, e daí o ditador da Coreia do Norte pensa assim, poxa vida, eu vou trazer esse cara porque eu sou fã desse cara, eu quero ser entrevistado por esse cara. Daí